Queridos, hoje, como é culto da família, eu queria trazer uma palavra, claro, que é o alvo do meu trabalho, é o alvo daquilo que eu faço, é alvo daquilo que Deus me chamou, e deve ser alvo da sua preocupação, que é exatamente o padrão familiar. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 até 21. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sede a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Obrigado, porque o Senhor me confiou a responsabilidade, o desafio, mas também o privilégio de estar aqui nesta comunidade tão especial. Nesse lugar, ó Deus, onde a unção do Senhor é sensível, é palpável. Por isso, Deus, que seja essa mesma unção de graça com que o Senhor me falou a respeito dessa mensagem, a mesma que enche o coração dos teus filhos, de maneira, ó Deus, em que individualmente saiam todos aqui, ó Deus, edificados pela santa palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde as famílias estão cada vez mais distorcidas daquele que é o padrão original de Deus. O mundo hoje tem pago um preço muito alto a respeito das escolhas que tem feito sobre o que vem a ser a família. Divórcio, homossexualismo, drogas, violências, disfunções de papéis, problemas emocionais. Vimos que no século XX, o mal do século XX foi o quê? A depressão. Uma doença emocional que em muitos casos causada por fracasso da família, eu posso dizer. Pessoas inseguras, pessoas melindrosas, pessoas que não sabem viver com as dificuldades do dia a dia. E então, por uma, duas, várias vezes, eu li esse texto na palavra de Deus e pensava: poxa, mas esse Jó, esse cidadão, ele experimentou o máximo da dor, não é isso, Cleiton? Igual a sua canção. Esse Jó, ele foi lá no fundo do poço. Ele é aquele tipo do cara que Silas
Conhece o Silas? Se lascou inteiro na vida. Tinha tudo, era um cara gente boa, era um bom pai, ele tinha um currículo que fora apresentado pelo próprio Deus. Jó, Deus colocou para o capeta e falou assim: olha, Jó, tá vendo meu servo Jó? Esse cara é o cara, olha o currículo dele, esse moço é muito bom. Deus se orgulhava do seu filho amado. Aí eu me perguntei, mas por que Jó sofreu tanto assim? Ele sofreu demais. Tudo isso Jó viveu. E aí eu comecei a perguntar: Deus, por que esse camarada, ele sofreu tanto assim, já que ele era um cara, já que ele era muito bom, pastor Paulo, não era? Ele teve um currículo apresentado por Deus. Aí, como eu trabalho com famílias, o viés então veio sobre a ótica da família. A primeira coisa que eu queria colocar aqui e trabalhar com os queridos irmãos, abra lá no último capítulo de Jó, guarda esse primeiro aí, põe sua fitinha aí, vamos lá no Jó 42, Jó 42, 5. Comecei aqui a entender o porquê desta provação que Jó passou, visto que ele era bom. Jó 42, verso 5. Um texto que alguns conhecem até de cor. E a palavra de Deus diz assim, Jó 42, 5 diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, a primeira coisa que Deus trouxe ao meu coração foi exatamente isso. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. 4 características apresentadas aqui. Mas, na minha indagação e pensando aqui no meu fantástico mundo de Bob aqui, na minha mente, eu comecei a perguntar: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Deus falou: ele era um religioso. Porque aqui, veja uma declaração que ele mesmo deu: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Foi uma experiência com Deus. A fé cristã é a única das manifestações religiosas sobre essa terra. A única. Repita comigo, por gentileza. A única. Que nós viemos por uma experiência. As outras todas nós fazemos parte por adesão. Eu vou me aderir ao islamismo, eu vou me aderir ao espiritismo, eu vou aderir ao catolicismo, visto que no nosso país é isso: o cidadão nasceu, se o pai ou a mãe não falou que o menino vai ser crente, ele já é todo. Então todas, sem chover, adesão. Mas quando nós vimos para o Evangelho, nós entendemos que essa é a realidade de uma experiência. E a experiência, ela não comporta a religiosidade. Imaginemos as nossas famílias, a sua composição. Não adianta que trabalhemos em nossa casa apenas com a religiosidade. Olha, eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não fraudo, eu não... Como família e como pessoas que vivem a Cristo, as nossas experiências nos tornam padrão do mundo facilmente. É o desafio do apóstolo Paulo em dar a Timóteo: torna-te padrão dos fiéis. Aí a questão é muito acima. Então nós saímos do campo da religiosidade e nós vamos viver as experiências que Cristo tem com Deus no redemoinho. Jó 38 diz sobre isso. Então ele mudou Jesus. Queridos, na nossa casa, para sermos padrão para nossa esposa, onde estão os homens que são casados aqui? Maridos, isso. Para sermos padrão para nossas esposas, nós precisamos chamá-las para ir para a igreja e não esperar que elas nos chamem. Para sermos um padrão de referência para os nossos filhos, não é isso, pastor Paulo?
Nós precisamos então sermos proativos quando de ensinar a palavra dentro da nossa casa. Porque simplesmente vir, devolver os dízimos, chegar aqui, levantar as mãos, aqui amigo tem que pegar a figurinha no muro do outro. Não adianta a gente colocar a figurinha no muro do outro, aqui na igreja, chegou em casa. Como é que a música do Otávio Guilherme mesmo que falou lá, gente? Eu li lá no telão lá e esqueci. Sendo que às vezes o semear e o colher vem dentro da nossa casa quando a gente faz nas relações amorosas. Só que aí nós perdemos Deus dentro da nossa casa. E onde está o local da adoração? O local do culto doméstico? O que fazemos? Será que ali a mesa deixou de ser esse local de adoração? Já não nos reunimos mais à mesa? As famílias se encontram dentro da igreja, mas dentro de casa, cada um por si. Observamos que cada quarto há uma televisão. Às vezes um filho está num quarto com o seu notebook, o outro filho está no outro quarto com o seu iPad, o outro filho está no outro com o seu iPhone, e tal. E Deus? Nós precisamos resgatar essa prática para nos fortalecer, para combater esse mundo aí fora. Pastora Ivete, ela já chegou e me reconheceu no jornal, não foi? Eu saí no jornal, não foi na página policial, viu gente? Foi numa matéria que o Estado de Minas fez, publicando uma estatística do IBGE sobre esse novo contexto de formação das famílias. A primeira página está lá uma foto desse tamanho, colorida, com um título desse tamanho: Maridos e Maridos. É isso mesmo, você pensou, um homem do lado do outro homem. Pouquinho mais para baixo, uma foto desse tamanho, colorida, com um título também desse tamanho: Mulheres e Mulheres. Duas mulheres ali. É isso que o mundo quer trazer como mais atrativo, por isso que estampou a primeira página. A família feliz, o padrão funcional, o padrão bíblico, pai, mãe, filho, filha, todo mundo sorrindo, aquele padrão gostoso, ficou na segunda página, preto e branco. Aí nós temos que nos fortalecer para combater isso aí fora. E como religiosos, nós vamos perder. Se formos religiosos, nós vamos ter que consentir com essas perdas que minam a nossa casa dia a dia. Então, devemos resgatar as práticas do culto doméstico, da oração. Quantas vezes nós deixamos de, à noite, irmos até as camas, os leitos dos nossos filhos, colocarmos as nossas mãos no óleo, irmos lá e abençoamos. Filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Tenha uma noite de bênçãos, de paz, para a glória do Senhor. Minha filha, minha querida princesa, papai te ama, ministra sobre a sua vida uma noite de paz. Eu repreendo sobre a sua vida toda forma de terror noturno. A adoração, o servir a Deus, a experiência, é aquilo que passa para os nossos filhos. Nós falamos de Deus para o nosso cônjuge, assim como se quiséssemos mudá-lo. Nós não mudamos ninguém, mudamos, gente? Mal a gente está mudando a gente mesmo. Mas nós temos que falar para Deus sobre o nosso mundo. É diferente ao caminho inverso. Será que isso não tem mudado dentro da nossa casa, a nossa forma de experimentar Deus? Os nossos filhos, por exemplo, como eu disse, eu tenho um filho de 9, o João Pedro, e a Natália de 6. Eu só vou conseguir motivá-los a uma fé genuína pelas experiências, ensinando-os, vendo a minha motivação de orar, de chamá-los, alegria. Se para vir para a igreja é aquele inferno, todo mundo no carro, liga o ar-condicionado do carro, chegamos na porta da igreja. Posso dizer. Graça e paz. Tudo bem?
atravessa os marcos ali dos portais da igreja. Ó vida, ó céus, quanta dureza. Sem religiosidade. Nós precisamos, como o Otávio disse, o Gleison que ministrou, experiências com o próprio Deus. Nós temos motivo para sorrir o tempo todo, porque nós temos experiência com o Deus vivo, o Deus santo, o Deus de Israel, o Deus do Brasil, o Deus da nossa vida. Amém? Queridos, tomem nota aí. O segundo ponto: por que tudo aconteceu com Jó? Abra sua Bíblia aí comigo, Jó 2:9. Jó 2:9, acharam? A Bíblia está dizendo assim: então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Hoje, cerca de 57% dos divórcios que hoje acontecem no nosso país. Aqui, só uma pergunta: sabem qual é a capital brasileira que mais realiza casamentos? Sabe qual que é? Tem o maior número de registros civis de casamento? BH. Quantos são solteiros aqui? Deixa eu ver, dá um tchauzinho para mim. Vocês estão no lugar certo, vocês vão casar. Aqui a unção do casório está aqui, em BH. Agora, uma pergunta à nobre igreja: vocês sabem qual que é a capital brasileira que mais registra número de divórcios? Belo Horizonte. Aí nós casados, lascou. Aí nós estamos a perigo, né, Otávio? Só que nós temos os caras lutando pela família. Vocês têm que lutar pela família. Vocês sabem quanto, em termos de percentual, por causa de problemas financeiros, os casamentos se desfazem? Cerca de 57% dos divórcios são por problemas financeiros. Ou seja, ali Jó estava vivendo desses problemas. A mulher, na hora que viu a casa caindo, a mulher, o que ela fez? O quê? Você fica pagando de bonzinho? Agora você é crente, né? Agora você quer orar, né? Agora você deve... você fica aí pagando de bonzinho, amaldiçoa o seu Deus e morre. Praga, bobo, jacu, mineiramente. Não é assim? Foi o que aconteceu aqui. Então, Jó, Deus permitiu que acontecesse as coisas com eles. Entendam, ponto 2. Primeiro, ele era religioso. 2, porque ele nunca foi cabeça da sua mulher. Deus, na palavra dele, especifica muito seriamente que o homem e a mulher têm que andar lado a lado, não é isso? Então vamos lá. Atrás de um grande homem tem sempre... Não tem nada. É ao lado de um grande homem tem sempre... Do lado de um grande homem tem que ter sempre uma grande mulher. Porque Deus coloca esses princípios muito claros para nós, mas também de funções separadas. Eu aprendi, estudando sobre administração. Tem algum administrador aqui? Se existem dois no mesmo lugar que pensam e fazem a mesma coisa, um está sobrando, não é isso? No casamento não é diferente. Nós somos iguais, sim, só que com funções diferentes. Aqui Jó, ele não era o pastor da sua esposa, porque nessa hora do aperto era para ele também chegar, ela também chegar. Glória ao nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Aleluia. Era para ela estar fazendo a mesma coisa que ele. Por que ela não fez? Será que os anos juntos não ensinou de um para o outro? Então, queridos, para nós homens há uma função a ser estabelecida. A Bíblia diz que nós somos o cabeça da nossa casa. Tem muito homem que se torna o cabeçudo da casa. Aí dá zero.
Então nós precisamos de coabitar com a nossa esposa com entendimento, com inteligência, tendo consideração com ela como parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Seu marido, imagine que aqui Deus vai dar uma bênção. O nosso querido irmão aqui, qual o seu nome? Paulo Tadeu, Simone. Eles estão pedindo calorosamente uma bênção. Aí Deus quer entregar a bênção. Imagina, isso aqui é a bênção que eles precisam. Deus vai entregar a bênção para eles. Tome. Não, peraí. Isso aqui é a bênção. Eles estão pedindo. Observem bem. Deus está entregando. Tome. Não, ainda não. A bênção, marido e esposa, tome. As duas mãozinhas foram lá para buscar. Glória a Deus. Se faz só uma mãozinha, Deus não tem como abençoar, porque nós somos uma só carne. Amém, gente? Entenderam? Agora, quando que as nossas orações são interrompidas? Quando nós, maridos, não cumprimos a palavra de Deus. Nós deixamos de pastorear. Uma pergunta aqui. Falei do culto doméstico. Pastor Paulo, posso perguntar para o pessoal? Posso ficar à vontade? Posso? Ô, gente, presta atenção aqui comigo. Culto doméstico é responsabilidade de quem? Letra A, do homem. Letra B, da mulher. Ou letra C, dos dois? Vamos lá, letra A, do homem. Quem acha, levanta a mão. 1. Letra B, da mulher, levanta a mão. 2 ali. Quem acha que a letra C é dos dois? Parabéns, vocês estão errados. É a letra A, gente, do homem. Aleluia! Isso merece a salva de palmas. Que é essa palavra de Deus. O homem é o cabeça. Eu aprendi na minha vida que liderança é aquela pessoa que exerce a função de quê? De saber onde quer chegar e que quando olha para trás, o seu povo está seguindo. Isso é liderança em amor. Então o homem, ele vai exercer. Aí vem o quê? Quando a mulher, aí a Bíblia diz lá em Gênesis 2:18, o que diz lá? Diz assim: Deus não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma ajudadora. Pera. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma companheira, mulher idônea que ande ao lado dele. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja. Isso na Bíblia de vocês, na minha está escrito assim: far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja lindônia. Ou seja, auxiliadora. Aí eu pergunto, onde que a mulher entra nessa história? É quando ela ajuda o homem, e não quando joga a bola nas costas aqui, como for essa mulher. Marcamos então o culto doméstico para todos os dias às 20h30. Aí chegaram em casa, marido, mulher, os filhos. Aí deram aí às 20h30. A mulher já está lá, preparou os filhos, já colocou todo mundo certinho. Os meninos já estão lá, quietinho lá. Quando eu era pequeno, minha mãe mandava colocar a mão assim debaixo da perna, não sei porquê. Só que eu acho que ela era muito agitada. Aí está todo mundo lá, e o pai está lá no computador. Está lá no Jornal Nacional. Aí chega a mãe, o marido não chamou. Deu 8h45, 9 horas, o marido não chamou para fazer então culto doméstico. O que a mulher faz? Como é que é o seu nome? O Júnior falou que aí a mulher vai lá e chama, claro, auxiliadora, não é isso? Não vai voltar falando, ela vai auxiliar o marido, ela vai chegar lá com o seu jeitinho doce, né? As mulheres, isso é peculiar às mulheres, não é isso? Essa doçura, essa sensibilidade, esse carinho, ela vai chegar bem.
Você não esqueceu de nada, não? Não, a carteira está aqui. Não é isso, não, seu povo. É o nosso culto doméstico. Vamos lá. Aí vão, fazem o culto direitinho, bonitinho, bacana. Isso foi hoje, domingo. Aí chegou amanhã, mesma coisa, o cara está lá, assistindo a televisão, está fazendo, preocupado com seus 1000 afazeres. Aí deram as 9 horas da noite. E o marido não chamou. O que as mulheres vão fazer? Não. Aí as mulheres vão lá, sabiamente, chamarão seus filhos, os reunirão, e ali ela vai ministrar. Para na hora que o marido chegar, vem! Amém, irmão Jesus, amém. Já chega no final. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o marido deixa de chamar na primeira noite, a esposa, ela vai ajudar. Amém? Amém. Na segunda noite, se ela chama, na terceira ela cutuca, na quarta ela... Qual é o nome da esposa do Júnior? A Nayara. O que acontece, Nayara? Inverte os papéis. Inverte os papéis. Observem bem. É sutil essa mudança. Por isso que hoje a nossa sociedade está aí trazendo com rigor a defesa de que nós temos que ser a mesma coisa. Nós não somos. Nós somos iguais, sim, perante Deus somos, mas temos funções diferentes. As mulheres se cansam mais porque são a parte mais frágil. As mulheres se desanimam, elas tendem à depressão mais facilmente porque são parte mais frágil. Se nós homens não cumprirmos o nosso papel, correremos o risco então de que as nossas mulheres, como no texto sagrado, logo queiram pular fora do barco. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó de vez em quando. Igreja de Deus, para que a nossa família seja conduzida em sucesso, em triunfo, nós não temos que ser religiosos, temos que buscar diariamente experiências com o nosso Deus. Amém? Amém. 2. Respeitar as funções de pai e de mãe. Esposa respeita o seu marido, marido ama a sua esposa, e está tudo certo. E 3, sejam pastores dos seus filhos. Aqui, as Sagradas Escrituras afirmam que Jó, decorrido o turno de dias, ou seja, dia após dia, Jó fazia ali, entregava sacrifícios no altar em expiação aos pecados, aos possíveis pecados dos filhos, porque o texto traz uma condicional: talvez tenham pecado. Ou só na minha Bíblia que está assim? Na sua também está? Então, talvez. Aí eu pergunto para os queridos aqui: onde estão os nossos filhos? Com quem eles têm andado? Quais são as suas companhias de referência? Quem são os seus amigos? Defendemos, claro, a privacidade deles em seus quartos, mas o que eles têm acessado quando ali sozinhos brincam, entram, acessam a internet? O que tem feito os nossos filhos? Onde eles estão? Aqui, Jó colocou ali: talvez tenham pecado. Ele nem sabia. Será que Deus quer que você peça perdão por um pecado que você nem cometeu? Será que isso faz parte do caráter e da natureza de Deus de justiça? Deus, me perdoa pelo pecado que eu nem sei se eu cometi, mas Deus me perdoa. Será que é assim, gente? Imagine então para os filhos.
as coisas aconteceram com os filhos. O que aconteceu com os filhos de Jó? Estavam lá no banquete, na festa, eles estavam lá na night, os 10 filhos, seus amigos, os colegas, e lá, aí deu um vento, literalmente a casa caiu. Por que Deus permitiu que os filhos partissem, que os filhos morressem? Porque Jó não foi pastor dos seus filhos. Tem muito pai morrendo antes da hora por causa de desgosto com seus filhos. Então, por isso, nós precisamos tomar conta dos nossos filhos. Aqui o texto nos sugere, claro, eu não posso falar que fazia, mas Jó, ele mantinha um relacionamento com Deus, com seus ofícios sacerdotais, no lugar dos filhos. Ensine os seus filhos a terem experiências com Deus. Quando João Pedro tinha aproximadamente 2 anos e meio, a gente estava indo para a igreja num culto à noite de domingo, estava frio no dia, eu peguei o tênis, eu já estava pronto, minha esposa terminando de arrumar, peguei o tênis, na hora que eu fui calçar, o João Pedro gritou: pai, o tênis está apertado, está doendo, pai. Me enganei, ele tinha 3 anos e pouco. Ele falou: está apertado, ai. Ele não tinha outro tênis para colocar. Aí eu falei: filho, tão logo papai possa, eu vou comprar um tênis para você. 3 anos de idade, João Pedro disse para mim assim: pai, vamos orar, papai do céu? Falei: vamos. Chorando, falei: vamos. Ele me ensinou. Aí eu: Senhor Jesus, abençoa o papai, para que ele tenha condição, de comprar um tênis para mim, para que ele tenha condição. Em nome de Jesus, amém. Saímos, peguei ele foi com o tênisinho apertado, nós fomos para a igreja, gastamos o quê? No máximo 15 minutos, que a gente já estava saindo. Aparece um irmão da igreja: pastor, que bom te ver, tudo bem? Me deu um abraço, me deu um forte abraço, chegou e falou assim: olha, aqui ó, para o meu sobrinho, ele chamava o meu filho de sobrinho, para ele comer esfirra no Habib's, colocou um envelopinho no meu bolso. O dinheiro era para quem? Para o meu filho, não era para mim. Poderia ser uma oferta: pastor, estou ofertando a sua vida. Ali o dinheiro veio para comprar um tênis, uma chinela e a esfirra no Habib's. Que eu me desafiei, é um desafio meu. Oração de criança, já viu oração de criança feia? Não, são sempre muito lindas. Então o meu desafio como pai, para não acontecer isso comigo, é fazer com que o João Pedro chegue à sua fase adulta, à sua independência, orando ainda bonito, com experiências a Deus. Eu tinha um notebook, que o meu estava todo lenhado, todo quebrado. Isso, eu ganhei esse notebook agora em junho. Porque o outro estava sambadaço. Aí eu vi no Alterosa Esporte. Cadê os colegas aí que gostam? Aí ele falou: se você quer concorrer a um sorteio de notebook, ligue para o número. Tá. Falei: beleza. Olha lá, João Pedro, o papai vai ligar lá. Ô pai, liga mesmo. Tá. Fui lá, liguei, cheguei para ele, eu falei: ó, o papai ligou lá. Ô pai, vem cá. Aí eu fui, ele foi para o meu quarto: vamos orar. Ajoelhados na cama, e ele agora está com 9 anos, mas Senhor Deus, abençoa o meu pai, ele precisa de um computador novo, traga a glória do Senhor sobre a vida dele. Pai, mostra a tua glória, ele precisa para trabalhar. Aí saí do quarto feliz e foi. O que deu? Não, nada. O João Pedro foi na fonte, eu fui no canal. Cheguei na casa pastoral, porque aquele não era para ser. Não, Deus não tinha aquele para mim. Cheguei na casa pastoral. Pastor, a menina da recepção, eu encomendei aqui o senhor. 12:30, um casal deixa um computador novo para mim.
eu tenho ensinado o João Pedro a orar, a buscar de Deus. O João Pedro já não busca mais de mim. Na minha geladeira está lá um papel, uma folha de ofício, o que nós pegamos no colégio lá, de que iria ser reciclado, para eles fazerem os desenhos deles com algumas coisas de colégio, né? Ele colocou assim: nas nossas férias nós vamos para Caldas Novas. Minhas férias são em janeiro. Hoje, qual é a condição para irmos para Caldas Novas em janeiro? Zero. A profissão de fé dele já está lá. A confissão de fé dele já foi estabelecida. Então, queridos, o desafio hoje é levarmos as nossas crianças, os nossos jovens, a Deus. Se formos religiosos e não respeitamos o nosso cônjuge, nós não chegamos aqui ao coração dos nossos filhos. Jó não ensinou os seus filhos a orarem a Deus. Jó não ensinou a eles quem era Deus. Jó não ensinou para eles os princípios de Deus. Semeadura, lei da semeadura. Tenho N experiências do João Pedro e da Ana Clara, para passar para vocês. Isso me alegra, me emociona, mas me traz um desafio cada dia maior, que eu tenho de estimular isso mais ainda neles. Jó não ensinou seus filhos a ofertarem a Deus. Jó não ensinou seus filhos a pedirem perdão a Deus. Que definirão a nossa habilidade e a nossa capacidade de recebermos as bênçãos de Deus. Comece a orar pela sua esposa, pelo seu marido. Se o marido não veio, a esposa não veio, já levante a sua mão, declare paz, bênção sobre a vida do seu cônjuge. Se os seus filhos não estão, já comece a ministrar sobre eles agora. Se você e seu marido também não estão tão bem assim, se vocês dois brigaram hoje, se vocês dois tiveram dificuldades nessa semana, se vocês dois nessa semana discutiram, falaram até na separação, há um óleo precioso sendo derramado, o bálsamo do perdão. Se você vê que o seu casamento já está difícil, já não tem mais aquela cor, já não está tão gostoso mais, a palavra do Pai, pelo próprio Jó, diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os teus rebentos. Se envelhecer na terra a tua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Essa é a promessa que repousa sobre a sua vida, sobre a sua família nessa noite. Senhor, sobre essa palavra, sobre essa promessa, eu abençoo todas as famílias dessa igreja, na figura, na pessoa do pastor Paulo, da pastora Ivete. Eu ministro bênçãos sem medidas, ó Deus, coração, ó Deus, do marido ligado da esposa, como uma só carne para todo sempre. Filhos benditos, filhos que farão diferença nessa geração, descendência poderosa sobre esta terra. Deus, eu estendo esta bênção sobre a vida de cada um, sobre a vida de todos os que aqui estão, e direta ou indiretamente vivem nesse conceito familiar, e que eles vivam esse conceito de sucesso, que o marido, Pai, volte a ter os seus desejos, ó Deus, restaurados, aprimorados, ó Deus, ali, ó Deus, estabelecidos novamente pela sua esposa. A sua esposa se volte ao seu marido com respeito, com graça, com favor. Deus, que estes pais tenham os corações, ó Deus, convertidos aos dos seus filhos. Seus filhos tenham os corações convertidos aos dos seus pais. Que seja estabelecida sobre esta igreja, sobre a igreja do Senhor, que se reúne neste local, a bênção